Psicologia simplificada. Resumo de O Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos. O Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos, escrito por Sigmund Freud e Joseph Breuer, é uma obra fundamental que marcou o início da psicanálise e transformou o entendimento da psicologia moderna. Publicada no final do século XIX, a obra trouxe à tona conceitos inovadores, como o papel do trauma psicológico e do inconsciente no desenvolvimento de sintomas físicos e emocionais, desafiando as ideias predominantes da época. Com sua linguagem técnica e conteúdo denso, esta obra pode ser desafiadora para muitos leitores. Por isso, resumos são ferramentas essenciais para simplificar ideias complexas, tornando-as acessíveis e práticas para aqueles que desejam explorar os fundamentos da psicanálise, neurociência e saúde mental. Neste artigo, apresentamos um resumo claro e direto de O Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos, ideal para leitores que buscam compreender a importância dessa obra e seu impacto no estudo da mente humana. Se você é um estudante de psicologia, entusiasta da psicanálise ou simplesmente curioso, este conteúdo é para você. Vamos juntos desvendar os principais conceitos dessa obra revolucionária. Sobre os autores, Freud e Breuer. Sigmund Freud. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, 1856-1939, foi um neurologista austríaco que revolucionou o entendimento do comportamento humano com suas teorias sobre o inconsciente. Ele é amplamente reconhecido como o fundador da psicanálise, um campo que busca explorar os processos mentais inconscientes e seu impacto nas emoções e comportamentos. Freud introduziu conceitos como repressão, associação livre, o complexo de Édipo e a análise dos sonhos, que continuam influenciando a psicologia e outras áreas até hoje. Na obra O Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos, Freud começa a construir suas ideias sobre a relação entre trauma emocional e sintomas físicos, lançando as bases para seus estudos mais avançados sobre o inconsciente. Separador. Joseph Breuer. O método catártico e suas contribuições. Joseph Breuer, 1842-1925, foi um médico e fisiologista austríaco que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento inicial da psicanálise. Ele é conhecido principalmente por seu trabalho com o caso de Annau, onde utilizou o método catártico, um tratamento inovador que ajudava os pacientes a reviverem memórias reprimidas e liberar emoções associadas. Breuer acreditava que esse processo de descarga emocional aliviava os sintomas físicos causados por traumas psicológicos. Embora suas ideias tenham se limitado ao alívio dos sintomas, sem explorar o inconsciente de forma aprofundada, sua abordagem terapêutica influenciou diretamente as teorias de Freud. Separador. A colaboração entre Freud e Breuer. Um marco na psicologia moderna, a parceria entre Freud e Breuer foi breve, mas profundamente significativa. Juntos, eles publicaram O Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos, uma obra que trouxe ao debate científico a conexão entre mente e corpo. Breuer contribuiu com sua experiência clínica e o método catártico, enquanto Freud expandiu as teorias para incluir a ideia de repressão e o papel central do inconsciente. Apesar de divergirem posteriormente em suas visões, com Breuer mantendo uma abordagem mais conservadora e Freud explorando conceitos mais complexos, o trabalho conjunto foi um marco na psicologia moderna. Ele inaugurou uma nova era no estudo dos fenômenos mentais, influenciando gerações de psicólogos e terapeutas. Essa colaboração nos deixou um legado que continua sendo essencial para quem deseja compreender os fundamentos da psicanálise e sua evolução ao longo dos anos. Resumo da obra. O que é a histeria? No final do século XIX, a histeria era um diagnóstico amplamente utilizado para descrever uma série de sintomas físicos inexplicáveis, como paralisias, cegueira, convulsões ou perda de fala, que não tinham causas biológicas evidentes. Na época, acreditava-se que a histeria era predominantemente feminina e tinha origens fisiológicas, muitas vezes associadas ao sistema nervoso. Freud e Breuer desafiaram essa visão reducionista, ao propor que os sintomas histéricos eram manifestações de conflitos psicológicos reprimidos, ligados a traumas emocionais não resolvidos. Essa abordagem marcou uma virada na medicina e na psicologia, conectando mente e corpo de maneira inédita. Separador. Conceito de trauma psíquico. Um dos pontos centrais da obra é a ideia de que traumas psíquicos reprimidos podem gerar sintomas físicos e emocionais. Segundo Freud e Breuer, experiências intensas ou traumáticas, que não são processadas conscientemente, podem permanecer presas no inconsciente.
Essas memórias reprimidas continuam a exercer influência no comportamento e no corpo, resultando em sintomas físicos, como paralisias ou dores, que parecem não ter explicação médica. Esse conceito abriu novas perspectivas para o tratamento de transtornos psicológicos, mostrando que compreender e trabalhar com memórias traumáticas pode ser essencial para a cura. Separador, o método catártico. O método catártico, desenvolvido por Breuer e posteriormente aperfeiçoado por Freud, foi a principal técnica terapêutica descrita na obra. A ideia era ajudar os pacientes a reviverem memórias reprimidas e expressarem as emoções associadas, permitindo que os sintomas físicos desaparecessem. Durante o tratamento, o paciente era guiado a explorar lembranças esquecidas ou reprimidas, muitas vezes associadas a eventos traumáticos. Ao verbalizar e processar essas memórias em um ambiente seguro, o paciente experimentava alívio emocional e redução dos sintomas. Separador. O caso clínico de Anna. O caso de Anna, tratado por Joseph Breuer, é um dos exemplos mais famosos apresentados na obra e ilustra a aplicação do método catártico. Anna, uma jovem com uma série de sintomas físicos e emocionais, como paralisia, dificuldade de fala e alucinações, foi tratada por meio de sessões em que ela acessava e expressava memórias traumáticas associadas a eventos difíceis de sua vida. Breuer descobriu que, ao reviver essas experiências e liberar as emoções reprimidas, Anna apresentava melhoras significativas em seus sintomas. Embora o caso tenha tido desdobramentos complexos, ele foi fundamental para demonstrar a eficácia do método catártico e para inspirar Freud a aprofundar seus estudos sobre o inconsciente separador. Este resumo simplificado revela como o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos trouxe insights revolucionários para o estudo da mente humana. A obra não apenas lançou as bases da psicanálise, mas também destacou a importância de abordar traumas emocionais no tratamento de distúrbios mentais. Principais ideias e contribuições da obra: O mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, de Freud e Breuer. É uma obra revolucionária que apresentou ideias fundamentais para o entendimento dos distúrbios psicológicos e abriu o caminho para o desenvolvimento da psicanálise. Seus conceitos inovadores destacaram a conexão entre mente e corpo, o papel do inconsciente e a importância de trabalhar com traumas emocionais para alcançar a cura. A conexão mente-corpo. Uma das principais contribuições da obra é a ênfase na relação entre mente e corpo. Freud e Breuer desafiaram a visão médica tradicional de que os sintomas físicos eram exclusivamente de origem biológica. Eles mostraram que traumas psicológicos e memórias reprimidas podem se manifestar fisicamente, gerando sintomas como paralisias, dores e outros problemas, sem causa física aparente. Essa ideia foi um marco no campo da medicina e da psicologia, demonstrando que é impossível tratar certos distúrbios sem abordar o componente psicológico. Hoje, essa conexão mente-corpo é amplamente reconhecida em campos como a psiquiatria psicossomática, as terapias focadas no trauma, e até a medicina integrativa. Separador. 2. O papel do inconsciente no comportamento humano. Freud e Breuer introduziram a ideia de que grande parte do comportamento humano é influenciada por processos inconscientes. Eles observaram que traumas reprimidos, armazenados no inconsciente, podem causar conflitos internos que se manifestam como sintomas psicológicos ou físicos. Essa teoria lançou as bases para o conceito de inconsciente, que se tornaria um dos pilares da psicanálise. Freud expandiria essa ideia em suas obras posteriores, mostrando como desejos, medos e memórias reprimidos moldam as ações e emoções humanas, mesmo sem que a pessoa esteja ciente disso. Separador. 3. Base para as teorias posteriores de Freud. O mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos foi a obra que plantou as sementes para algumas das teorias mais importantes de Freud, como repressão. Freud aprofundou o conceito de repressão, que descreve o processo de esconder memórias ou desejos perturbadores no inconsciente para proteger o indivíduo de desconfortos emocionais. Associação livre. Embora o método catártico de Breuer tenha sido usado inicialmente, Freud desenvolveu a técnica da associação livre, onde os pacientes falam livremente para acessar o inconsciente e trazer à tona conflitos reprimidos. Psicodinâmica. O entendimento de como conflitos internos afetam o comportamento tornou-se central para o desenvolvimento da abordagem psicodinâmica, usada amplamente em terapias até hoje. Separador. O mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos foi muito mais do que um estudo sobre a histeria. Foi o início de uma revolução no entendimento da mente humana.
Ao demonstrar a importância do trauma psicológico, do inconsciente e das dinâmicas mentais no comportamento humano, Freud e Breuer criaram um marco que continua relevante para a psicologia e a psicanálise modernas. Relevância atual e aplicações práticas. Mais de um século após sua publicação, o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos continua a influenciar a psicologia e a psicanálise modernas. As ideias apresentadas por Freud e Breuer sobre trauma, inconsciente e a conexão mente-corpo permanecem fundamentais para o entendimento e o tratamento de transtornos psicológicos. A seguir, exploramos como esses conceitos são aplicados hoje e por que essa obra ainda é relevante. Separador. 1. Terapias modernas, tratando traumas e transtornos psicossomáticos. As ideias pioneiras de Freud e Breuer sobre trauma psicológico abriram caminho para diversas abordagens terapêuticas modernas. Entre elas, terapia focada no trauma. Métodos como EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, utilizam o conceito de acessar memórias traumáticas para ajudar pacientes a processar e superar experiências dolorosas. Psicoterapia, psicodinâmica, derivada das teorias freudianas, essa abordagem, ainda, é amplamente utilizada para tratar conflitos inconscientes e traumas reprimidos. Terapias para transtornos psicossomáticos. A compreensão de que o sofrimento emocional pode gerar sintomas físicos resultou em tratamentos que combinam medicina e psicologia para aliviar condições psicossomáticas, como dores crônicas e distúrbios digestivos. Essas terapias mostram que os insights de Freud e Breuer permanecem cruciais para a prática clínica, ajudando milhões de pessoas ao redor do mundo. Separador. 2. Reflexões sobre a relação entre mente e corpo no mundo contemporâneo. A relação mente-corpo, destacada por Freud e Breuer, é um tema ainda mais relevante nos dias de hoje, em uma era marcada pelo aumento do estresse e dos transtornos emocionais. Estudos modernos mostram como fatores psicológicos, como ansiedade e depressão, podem afetar diretamente a saúde física. Exemplos incluem doenças relacionadas ao estresse, hipertensão, problemas cardíacos e até distúrbios imunológicos, podem ser agravados por fatores emocionais. Saúde mental, no ambiente de trabalho. A conexão mente-corpo é um tema central em discussões sobre bem-estar corporativo, com empresas investindo em programas de mindfulness e suporte psicológico. O reconhecimento da interdependência entre saúde física e mental reafirma a relevância da obra e suas contribuições para um entendimento mais holístico da saúde. Porque o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos ainda é relevante para psicólogos, psicanalistas e estudantes, essa obra é uma leitura essencial, pois base histórica, marca o início da psicanálise e do estudo sistemático do inconsciente, conceitos fundamentais, introduz teorias que formaram a base para muitas práticas terapêuticas ainda usadas hoje. Fonte de reflexão, proporciona uma compreensão profunda dos mecanismos psicológicos e inspira o desenvolvimento de novas abordagens no campo da psicologia. A relevância da obra transcende o contexto em que foi escrita, servindo como referência teórica e prática para o tratamento de problemas psicológicos complexos no mundo contemporâneo. Separador. Explorar o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos em formato de audiobook gratuito, ou PDF legal, é uma forma prática de entender a obra e suas aplicações na psicologia moderna. Este é um convite para refletir sobre a mente humana e o impacto duradouro de Freud e Breuer no estudo do comportamento humano. Conclusão: o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos é uma obra fundamental para entender o início da psicanálise e sua influência na psicologia moderna. Freud e Breuer romperam barreiras ao explorar a conexão entre mente e corpo, o impacto dos traumas psicológicos e a importância do inconsciente na formação de sintomas. Este marco histórico não apenas revolucionou o tratamento de distúrbios mentais, mas também abriu caminhos para estudos e terapias que continuam a transformar vidas até hoje. Se você é um estudante, profissional de psicologia, ou simplesmente alguém curioso sobre o funcionamento da mente humana, explorar esta obra é um passo essencial. Com o formato em audiobook gratuito e PDF de domínio público, você pode acessar e estudar o texto de forma prática e acessível, no momento que for mais conveniente. Pronto para começar? Confira nossos links recomendados para acessar audiobooks gratuitos e PDFs legais da obra, além de outros conteúdos relacionados no blog.
Não deixe de explorar também nossas resenhas de outras obras de Freud e textos fundamentais para o estudo da psicanálise. Clique abaixo para acessar.